Temos a ilustre visita do pessoal de Alegre, que veio aqui brilhantar a nossa noite, né? O César, a Ana, como é seu nome? Maria, né? Vieram a brilhantar a nossa noite hoje, você também. E é um prazer recebê-los aqui em nossa casa. Hoje a noite está até agradável, porque não está tão fria assim, né? Então a gente fica mais relaxado, porque não fica todo mundo meio encolhido assim, né? Então, para harmonizar esse ambiente, né? Essa música, que os queridos amigos já estavam aqui preparando o ambiente para recebê-los. Então, vou ler uma passagem do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado por Joana de Ângeles. Aí ela nos diz o seguinte: confia sempre na ajuda divina. Quando te sentires sitiado, sem qualquer possibilidade de liberação, o socorro te chegará de Deus. Nunca duvides da paternidade celeste. Deus vela por ti e te ajuda, nem sempre como queres, porém, da melhor forma para a tua real felicidade. Às vezes, tens a impressão de que o auxílio superior não virá, ou chegará tarde demais. Passado por um momento grave, constatarás que o recebeste alguns minutos antes, caso tenhas perseverado a sua espera. E essa leitura tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, que o César irá trabalhar, fé. Então, precisamos ter fé e acreditar que nunca estamos sozinhos, né? Deus, os Espíritos amigos, estão sempre à nossa volta, nos ajudando. Não como a gente quer, mas como a gente precisa, né? Então, vamos, quem quiser, fechar os olhos, porque eu digo que a gente fechando os olhos, a gente faz essa conexão com o plano superior, se a gente fica de olho aberto, a gente se dispersa, né? Então, vamos fechar os nossos olhos, procurar sentar confortavelmente, deixar o nosso corpo relaxar. Nosso coração vai batendo mais suavemente. Iremos trazer os nossos pensamentos para este momento, procurando conservar os nossos pensamentos no que aqui for dito, para que, ao sairmos daqui, consigamos aproveitar todos os esclarecimentos trazidos para colocarmos em prática no nosso dia. Que a espiritualidade amiga dê as boas intuições para o nosso palestrante, para que ele consiga, com sua palavra, trazer para nós o consolo e o conforto que viemos aqui. Que os Espíritos amigos tragam para cada um de nós aquilo que cada um veio buscar: paz, tranquilidade, equilíbrio, resignação e força para seguirmos adiante, na certeza de que nunca estaremos desamparados. Só basta elevarmos o nosso pensamento a Deus e pedirmos a ajuda necessária para superarmos os obstáculos e assim, passo a passo, irmos evoluindo, progredindo, para nos tornarmos pessoas e espíritos melhores. E assim, na certeza de que sobre nós caem as bênçãos do plano espiritual, pedimos permissão para iniciarmos a nossa reunião de divulgação da doutrina espírita na noite de hoje. Que assim seja. Esteja à vontade. Uma boa noite a todos. A paz do Senhor esteja conosco, que a gente possa nos compreender a cada dia.
A leitura preparatória foi muito bem escolhida, né? A gente combinou antes, né? Porque parece que foi bem escolhida, né? Você já sabia do que eu ia falar e já escolheu ela de acordo, né? A leitura preparatória fala sobre a felicidade, né? A felicidade é um conceito que muitas vezes a gente usa de maneira errada, de uma maneira muito egoísta, né? E é muito importante que a gente possa entender o que é a real felicidade. É justamente ter fé, saber que do nosso futuro, do que é a nossa existência hoje, do que é o nosso passado, o que foi o nosso passado também. A união dessas três coisas é que a gente vai nos construindo a cada dia. E a felicidade é justamente a gente poder entender, nos entendermos como seres espirituais, eternos, numa jornada em busca da evolução. E esse tema de hoje, a gente trouxe aqui algumas mensagens espíritas. Eu vou pedir a permissão de vocês para sair um pouco do espiritismo, entrar na filosofia, e depois a gente retorna para o espiritismo e a gente tentar construir aí alguns conceitos, alguns entendimentos. E quando a gente pesquisa a respeito da fé e da doutrina, talvez seja um dos temas que mais existe conteúdo, né, dentro da doutrina, que possivelmente, ou com toda certeza, é uma das ferramentas mais importantes que a gente precisa construir na nossa existência. Esse autoentendimento de seres espirituais que somos, que é muito importante para que a gente possa ter uma jornada mais produtiva e mais eficaz na nossa existência. Queria agradecer o convite de estarmos aqui para poder trabalhar, discutir a respeito do tema, trazer um abraço fraterno dos irmãos lá de Alegre, do Centro Espírita Amor e Caridade. Então, para começar esse estudo, vamos abordar aqui então o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, que fala: a fé transporta montanhas. No item 2, unicamente no sentido moral se deve entender essas palavras, que a fé transporta montanhas. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, a resistência, a má vontade, em suma, com que se depara a parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Então, eu coloquei em destaque aqui justamente as dificuldades que a gente tem, que a gente vai enfrentando, e que, a maioria das vezes, ou quase todas as vezes, está muito mais ligado ao nosso interior, a nós mesmos, do que alguma coisa externa que nos impede de progredir da maneira correta. Eu destaquei aqui em vermelho aqui, das dificuldades, as resistências, que vai ser justamente uma parte que eu quero pedir permissão para vocês de sair um pouco do espiritismo. E que a gente tem aqui até o aval aqui de Leon Denis, quando ele fala, quando o espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Ultimamente, eu tenho estudado muito a questão de filosofia, e já deixo aqui uma indicação para vocês, de estudo também, e que a gente vai ver que tem muita conexão com o espiritismo, uma abordagem um pouco diferente, uma abordagem de seres encarnados, mas com uma visão espiritual fantástica, que muitas vezes é interessante, que está às vezes até um pouco mais perto das nossas realidades. Então a professora Lúcia Helena Galvão, que ela faz parte dessa organização chamada Nova Acrópole, eu assisto bastante aula, tenho assistido bastante aula dela a respeito de estudos de filósofos, desde a antiguidade até filósofos mais recentes, e ela traz muitos conceitos que vêm de encontro com o espiritismo. E o básico desses conceitos que a gente vai ver, que é justamente a razão da nossa existência. Obviamente, dentro da filosofia, se bem que não tão claramente, mas sublimarmente assim, ela fala a respeito de outras vidas, a questão espiritual que esses filósofos trazem para a gente, mas que basicamente a gente está, o motivo da nossa existência é o motivo da evolução. O ser humano, ele precisa exercer a função de ser humano, que diferencia totalmente
dos animais de um modo geral, né, da questão que não é humana, justamente nesse sentido da busca do aperfeiçoamento moral, né? E ela coloca esse processo evolutivo, igual está aí na imagem aí, de uma pirâmide, que nos leva à sabedoria maior, né? A uma luz divina, a uma luz né, que nos leva a essa sabedoria maior, e a gente vai escalando essa pirâmide, né, em diferentes faces, cada um tem o seu caminho, mas o objetivo nosso é único, de todos nós é único. Cada um tem um caminho, mas o objetivo é sempre único, essa iluminação interior do ser humano. E nessa caminhada, nessa jornada, a gente vai conquistando valores e virtudes que nos levam a essa sabedoria, né? E cada degrau, e essa pirâmide aí, ela é colocada aí em degraus, justamente para mostrar a luta que é a evolução, né? O processo evolutivo não é uma coisa muito assim fácil, né? Então a gente vai mudando de patamares à medida que a gente vai buscando, e isso requer disciplina para a gente. Numa dessas interpretações, numa dessas aulas, ela vem comentar a respeito do livro Como Superar Seus Limites Internos. Ela vem falar para a gente de duas vidas que a gente tem. Isso no contexto filosófico, tá, gente? Eu saí um pouco aqui do espiritismo, mas vocês vão ver que existe, né, uma convergência no espiritismo. O que ela fala dessas duas vidas? Né? O autor desse livro fala e ela comenta que a gente tem duas vidas. Uma vida vivida e uma não vivida. A vivida é aquela da sobrevivência, onde a gente busca prazer, conforto, né? Onde a nossa luta diária, através né, de buscar o dinheiro, buscar o trabalho, da sobrevivência em si. E a não vivida, que está relacionada ali àquela pirâmide interior, onde a gente busca o nosso processo evolutivo, que ela vem falar aqui de uma realização do nosso potencial existencial, né? Que no Espiritismo a gente fala isso, né? Jesus falou isso para a gente quando ele falou que a gente tem um potencial de fazer coisas parecidas com o que ele fez, né? Com os ensinamentos que ele deixou. Então ele fala que a gente tem uma semente, cada um de nós tem uma semente que guarda esse potencial divino. E no nosso processo evolutivo, nosso processo de evolução, a gente vai buscar germinar, cultivar essas potencialidades, onde elas vão sendo exercitadas, e a gente vai chegando nesse processo evolutivo, naquela iluminação divina. Só que entre essas duas vidas está a resistência, né? Onde o Evangelho segundo o Espiritismo lá falou dessa resistência que nos impede de progredir. E dentro da filosofia eles também falam dessa resistência que nos impede de migrar de uma vida da sobrevivência para a vida da evolução, onde a gente tem a condição de exercer, de realizar esse potencial existencial que todo mundo, cada um de nós carrega. Então, o trânsito entre essas duas vidas, existe essa resistência que nos impede de progredir. Né? E é uma angústia, né? Agora, um parênteses dentro do parênteses, para a gente citar Paulo aqui na carta de Romanos, né? No capítulo 7, versículo 19 e 24, que mostra a angústia de Paulo também falando dessa resistência. Então, o que Paulo falou nessa carta? Pois não faço o bem que desejo, mas continuo praticando o mal que não desejo. Ora, se faço o que não desejo, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então encontro uma lei contra o meu desejo de fazer o bem. O mal está presente em mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra o íntimo do meu ser, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que está em mim. Miserável homem que sou. Quem me libertará desse corpo sujeito à morte? Então é uma angústia, né? Se Paulo tinha essa angústia, imagina nós, né? Que tem uma dificuldade muito maior.
Quer dizer, a fé que Paulo tinha, né? Ele conseguia vislumbrar todo o ensinamento que Jesus deixou. E ele procurou isso. E mesmo assim, ele tinha essa angústia, né? Destacando aqui que ele nomenclatou, deu nome aqui, essa lei, essa resistência como lei. Ou seja, se é uma lei, é uma força muito grande que impedia ele de fazer todo o bem que ele gostaria de fazer. Ou seja, quando a gente vem para o Espiritismo, a gente tem essa mesma sensação. Ou seja, a gente aprende uma série de situações, né, o que é o mundo espiritual, e a gente tem um deslumbre muito grande a respeito disso, é uma motivação muito grande, mas a gente sente a mesma angústia que Paulo sentia, né? E que ele vem explicar isso, ele externa toda essa angústia que a gente sente. E ele fez a nomenclatura disso aqui como uma lei. Né? Se é uma lei, é uma força muito grande essa da resistência. Voltando aqui para os filósofos. Os filósofos tinham esses dois conceitos, o da sincronicidade e o da resistência. A da sincronicidade é aquela lei que, a partir do momento que a gente tenha consciência do que a gente deve fazer como ser humano, né, a construção dos valores, a construção da sabedoria, o mundo, né, o universo conspira a nosso favor, vai nos colocando no caminho para que a gente conquiste essas coisas. Né? Ela vai nos colocando, né, na companhia de pessoas, em situações que nos mostram, né, a construção desses valores. Mas existe também a força da resistência. Né? Eu até usei aqui uma imagem de um alpinista escalando uma montanha, até negativa aqui, para mostrar o grau de dificuldade que é essa luta entre a vida vivida e a não vivida. Né? Onde a sincronicidade, o que a gente precisa fazer, tem um grau de dificuldade muito maior do que a resistência. Porque a resistência vai funcionar como uma força da gravidade. Né? Esse alpinista, se ele vacilar ali, se ele distrair, o que vai acontecer? Né? Ele vai despencar. A força da gravidade vai fazer com que ele, né, um passo que ele der à frente, ele pode perder ali, né, várias situações e voltar a uma estaca zero. E a nossa existência é a mesma coisa. A gente quer viver a vida não vivida, aquela vida espiritual, mas existe a resistência que nos amarra, né? E muitas vezes a gente tenta terceirizar esses problemas. E esse filósofo ele traz para a gente que todos esses problemas estão com a gente, toda essa força da resistência está com a gente. Né? Era a mesma angústia de Paulo, né? Onde ele via aquelas leis que, apesar de ele saber o que Deus queria, tinha aquela força que muitas vezes dominava as forças dele, aquela resistência que dominava as forças dele, que impedia ele de progredir. Então, o sucesso da resistência está muito relacionado ao imediatismo, ou seja, a gente quer as coisas muito rápido, né? Quer dizer, eu estou aprendendo aqui o Espiritismo, eu faço as minhas orações, eu faço a minha caridade e eu quero uma resposta rápida com relação àquilo. Eu quero que nenhuma dor venha me encontrar, nenhuma doença me encontre aos meus familiares. Né? E não é bem isso que acontece. A felicidade, que foi falada, né, na leitura preparatória, ela está além disso. Né? Está na nossa vida espiritual e não na nossa vida material. Então, um dos grandes problemas da resistência que nos faz não progredir é essa imediatismo que a gente tem, querer respostas rápidas com as ações que a gente faz. Uma outra situação, a procrastinação, o querer deixar para depois. Né? Então ele fala, o não vou é trocado por vou amanhã. Né? O não vou gera uma reação nossa. Né? Quando alguém fala, você não pode fazer isso, não posso por quê? É para o meu bem, então eu faço. Mas agora, se vem uma força interior, fala, segunda-feira eu começo o regime, segunda-feira eu faço o que eu preciso fazer. Aí existe uma auto-enganação nesse processo, que parece que a gente está comprometido com aquela mudança, mas quando a gente deixa para depois, e aquela mudança nunca acontece. Eu vou me envolver mais no processo de qualidade quando eu me aposentar. Pode ser que a gente não se aposente, né? Não dê tempo. Né? Então a procrastinação a gente vai arrastando
essa ação que a gente precisa fazer indefinidamente. O medo do compromisso também é importante, né? A quebra de comodidade. Né? A partir do momento que a gente domina, apesar de estar naquele patamar mais inferior, mas é um patamar onde a gente domina. A gente conhece o bem e o mal que está ali perto da gente. Né? E aquele patamar mais elevado, a gente não conhece ainda, a gente não sabe o que esperar. E muitas vezes a gente está agarrado a algumas comodidades que aquele patamar inferior nos proporciona. Isso faz com que a gente segure naquilo e não evolua. Né? Aquela força que nos arrasta a não progredir. Problemas. Problemas também são causas de resistência. Né? Os problemas, as brigas, doenças, os maus hábitos, também são forças que nos impedem de progredir. Confusão é um meio de desviar a atenção. Né? Se eu tenho uma briga em família, né? Um vizinho que me incomoda no trabalho, alguma coisa, alguma doença, eu não posso fazer porque eu estou doente, eu sou doente, então eu não posso fazer. Né? Então isso tudo nos impede de exercer a nossa vida não vivida. A resistência é infalível. Quanto mais importante algo for para a evolução, mais resistência gera. Você pode perceber, quando a gente começa a frequentar o centro espírita, está na hora de ir para o centro, aparece uma coisa para fazer, uma programação na televisão, uma reunião de família, sempre vai aparecer uma visita que chega, sempre vai acontecer alguma coisa que nos impede. E pode prestar atenção, toda vez que a fala aqui, né, que a resistência é infalível, quanto mais importante essa coisa diferente que você for fazer, seja importante para a sua evolução, essa força vai vir para te impedir. Vai aparecer alguma coisa que vai mexer com aquela sua comodidade. E você, então deixa para depois, semana que vem eu começo, e aí vai. A resistência é mais forte na reta final. Quanto mais a gente evolui, quanto mais responsabilidades a gente vai pegando, quanto mais a gente está perto de mudar de patamar, mais forte vai ser a resistência. Eu achei muito interessante estudar a filosofia nesse sentido, porque abordou as mesmas coisas que a gente vê no Espiritismo de uma maneira diferente, de um foco diferente. Então, quando eu estudei essa questão da resistência, eu me vi em quase todas as situações. Ela aborda outras situações também. Eu trouxe aqui as mais importantes. Mas a gente acaba se enxergando naquelas situações. Coisas que a gente não faz, deveria fazer, tem vontade de fazer, mas acaba sendo bloqueado, né? um auto boicote para que a gente não faça o que a gente precisa fazer. Nunca relaxar com a resistência. Você vence ela hoje, amanhã será a primeira a te dar bom dia. Então, existe uma tensão perpétua. E o sucesso da nossa evolução depende disso. No Espiritismo não tem aquela máxima que a gente fala, orai e vigiai. E o vigiar está nisso. Identificar o que nos está segurando. Será que a gente consegue identificar os gatilhos que nos faz não fazer o que precisa fazer? Será que a gente consegue identificar todos esses gatilhos? As desculpas que a gente dá para não fazer o que precisa fazer? Então essa atenção é importante, porque é o primeiro passo para a gente vencer essas resistências. Não quer dizer que a gente vai vencer de cara todas, mas a gente começa a prestar mais atenção nelas, de ver onde a gente identificar as nossas falhas. E o sucesso da nossa evolução, a mudança de patamar, está nessa observação, nessa luta diária e eterna sobre a resistência. Você vê que até Paulo, Paulo foi Paulo, era angustiado com essa resistência. E a gente trazendo para os dias atuais, até pela questão dos jovens principalmente, a questão da resistência e felicidade, essa autora, essa professora traz para a gente um pouco disso aí, quando a gente se entrega à resistência. Então, quando a gente precisa, a gente sabe, no nosso íntimo, no íntimo da nossa consciência, a gente sabe que a gente precisa evoluir, porque essa lei de Deus está guardada na nossa consciência.
só que a gente não consegue ler com tanta, né? A gente não tem a fé para poder interpretar e saber o que a gente precisa fazer dentro daquela vida não vivida, porque a vida vivida do conforto é muitas vezes muito mais forte do que isso. Então, quando a gente não consegue ver assim, vem o tédio, né? Que é um sintoma da resistência. A gente fica entediado com tudo, nada serve, nada está bom, tudo que a gente compra, ganha, tem, né? Um termo, material, nada satisfaz, nada satisfaz. Isso gera o tédio. Quando a gente tem limitações materiais, a gente acha que tem uma coisa a mais, uma casa melhor, uma casa maior, isso vai satisfazer, vai nos trazer mais conforto e a gente vai ficar satisfeito. Lê do engano. A gente sempre vai querer mais, diferente, em outro lugar. Construir não está bom, eu vou para Alegre está muito quente, não serve. E você vai ficar sempre insatisfeito. Isso gera o tédio. Leva a desgostos. A gente fica desgostoso da vida quando a gente se entrega para a resistência, que vai gerar o quê? Fugas, distrações e vícios. Vícios desde os mais leves, você ficar no celular, numa rede social, que aquilo te consome 1 hora, 2, 3, 4, 5 vezes, já está o dia inteiro, você não consegue largar aquilo, até a vícios mais pesados, como drogas e alcoolismo. Leva a doenças, até a autodestruição, tanto que a gente vê, principalmente na juventude hoje em dia. Na nossa época, quem é mais velho, a gente não tinha tantos vícios, principalmente da tecnologia, que nos prendia, que nos consumia tanto. Então, a gente passou menos por isso, mas ainda assim é um peso. Então, é mais fácil, segundo ela, é muito mais fácil enfrentar os vícios do que a resistência. Porque a resistência é a essência dos problemas. O que a gente vai tratar? Os efeitos dela. Então, por isso que é tão forte a cultura do entretenimento, da diversão, do que tem a tecnologia pode nos entregar, e do remédio. Quantos jovens hoje estão tomando remédio controlado em função disso? Desse controle, dessa falta de consciência que a função da vida não vivida é muito mais importante do que aquela vivida, daquele conforto, daquela comodidade. Agora a gente volta para o Espiritismo. Vamos voltar para o Evangelho segundo o Espiritismo, que vem nos mostrar isso. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas e nas grandes. É a sincronicidade, aquele conceito da sincronicidade que os filósofos estão falando, está aqui dentro do Espiritismo, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então eu achei fantástico, Foi a primeira vez assim que eu vi, de uma maneira muito intensa, aquele conceito de Leon Denis, quando fala que o Espiritismo vai estar tudo, Não é o futuro das religiões, mas vai estar, os conceitos do Espiritismo vão estar intermeados em todas as coisas. E a gente começa a ver isso com muito mais intensidade acontecendo. Da fé vacilante resulta uma incerteza e a hesitação que se aproveitam dos adversários que se tem que combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Olha aqui os conceitos da resistência que os filósofos falaram. A resistência atuando, quer dizer, o sujeito que não exercita, não constrói a fé, ele se entrega à vida vivida, à vida do conforto, que vai trazer esse tédio, essa dificuldade, as doenças, a cabeça não aguenta a pressão, vai ficar sempre insatisfeito com as coisas que tem, vai buscando. Então, por isso que ele sempre nunca vai acreditar que possa vencer. Uma mensagem, continuando aqui, para a gente construir mais o conceito da fé, uma mensagem aqui de Leon Denis, a fé, esperança e consolações. Aqui ele vem articular essas 3 pontas, que é de grande importância para o nosso desenvolvimento moral, a busca da sabedoria, a construção dos valores e etc. A fé, nesse entendimento do que é realmente a nossa existência, que vai fomentar essa esperança e vai nos consolar também em função de todos os erros que a gente comete.
Então a mensagem começa da seguinte maneira, né, criando esse conceito de fé. A fé é a confiança da criatura em seus destinos. É o sentimento que eleva a finita potestade e a certeza de estar no caminho que vai ter a verdade. A fé esclarecida é foco elétrico que ilumina com brilhante luz a estrada a percorrer. Então eu até sublinhei, que destaquei aqui, que a fé é um sentimento, não é um conhecimento. Eu acho que todos nós aqui, quem já frequenta as religiões, né, qualquer tipo de religião, que frequenta o centro espírita, que estuda o espiritismo, sabe o que é fé. Só que a gente sabe como conhecimento, muitas vezes. Será que a gente tem a fé como sentimento? Que é bem diferente. Um conceito como conhecimento, eu sei o que é, mas será que você sente isso? Vivencia isso? Está interiorizado dentro da pessoa, aquele conceito, nesse caso a fé, é bem diferente. Então ele coloca isso como um sentimento que realmente vai iluminar. Então você se imagina caminhando uma jornada, você precisa chegar num objetivo, na escuridão. A partir do momento que você sabe onde quer chegar, que entende que tudo que acontece na sua vida é como um aprendizado, está até no cartaz ali, não existe, existe aprendizado, será que a gente entende isso como sentimento? Que tudo isso nos leva a esse processo evolutivo? Então isso serve como uma luz. Isso torna o nosso caminho muito mais fácil de ser trilhado. Isso aqui é muito importante. Ninguém adquire essa fé sem ter passado pelas tribulações da dúvida, sem ter padecido as angústias que embaraçam o caminho dos investigadores. Muitos param em esmorecida indecisão e flutuam longo tempo entre opostas correntezas. Então é importante a gente ter essa consciência. A fé não é um presente de Deus. Não é, hoje eu não tenho fé, não entendi agora. Já sei que é a fé, agora você tem a fé. Não. Você conheceu, você tem um conhecimento, mas para esse conhecimento se transformar em sentimento e isso fazer parte de você, isso realmente se transformar numa luz que clareie o seu caminho, precisa passar por situações. Não é fácil, então ele fala. Precisa passar por tribulações da dúvida, das dúvidas. Porque a partir do momento que você tem dúvida, e toma algumas decisões erradas, obviamente aquele tombo vai te fazer despertar a consciência. Não, esse caminho realmente eu achei que fosse, mas machucou. Se machucou, eu preciso tomar um outro rumo. E a partir dessas experiências, essa fé vai sendo construída, sem ter padecido as angústias, como Paulo estava super angustiado, quando ele falou, gente, eu quero fazer, mas eu tenho uma força, uma lei que está me impedindo, que está dentro de mim, eu quero caminhar nesse sentido, mas essa lei me faz, com meus membros, caminho para o outro lado. Imagina se Paulo fala isso, então quer dizer, se ele passou porque sentiu as angústias que a gente sente, e ele foi capaz de se transformar e de buscar, não como uma coisa natural, mas como um processo de luta, de construção, nós também podemos seguir esse mesmo caminho. Devemos seguir. Agora, ele está falando de quem? Dos investigadores. O que o investigador faz? O investigador ele é o quê? Ele é curioso, ele procura, ele quer saber mais, ele investiga, ele, apesar dos erros, ele continua em ação, ele continua buscando. Agora muitos param em esmorecida indecisão e flutuam um longo tempo entre opostas correntes. Que opostas correntes são essas? É a vida vivida e a não vivida. Aquela que nos traz o conforto, que nos traz a comodidade, a inércia, não sei se está bom, não sei se está ruim, mas pelo menos aqui eu domino, então eu vou ficando quietinho aqui, eu fico num ambiente que eu domino.
Só que a não vivida, aquela que é existencial, do nosso potencial existencial, fica para depois. E eu fico, apesar de saber que eu preciso ir para lá, né, eu fico nessa maré, flutuando, né, que ele falou aqui, flutuando, né, sem ação. O que está flutuando está sem ação, não tem uma força automotriz. Ele está ali à mercê da maré, né, de acordo com o que ele acha melhor. Feliz quem crê, sabe, vê e caminha firme. A fé então é profunda, inabalável e habita-o a superar os maiores obstáculos. Está aqui a felicidade que você falou na leitura preparatória. Ser feliz é isso. Ser feliz não é ter alegria, não é ter prazer. Ser feliz é você ter a capacidade de, apesar dos pesares, apesar das dificuldades, você continuar caminhando. Aquele obstáculo, ele é difícil, te machuca, mas mesmo assim você continua. Você vai ter a força. Isso é felicidade. Alegria, prazer é outra coisa. Pode trazer felicidade, mas é uma felicidade mais fugaz. Ela não é a real felicidade. Foi nesse sentido que se disse que a fé transporta montanhas, pois, como tais, podem ser consideradas as dificuldades que os inovadores encontram no seu caminho. Ou seja, as paixões, a ignorância, os preconceitos e o interesse material. Então, um dia nós vamos ser felizes. Um dia nós vamos ter a fé construída. Mas vai pensar, nossa, mas está muito longe. E vem a questão do imediatismo. Mas eu queria isso para hoje, eu queria isso para amanhã. E você não tem isso tão rápido. Aí vem o desânimo, a resistência tomou conta, te paralisou nesse momento. Então, apesar de estar distante, e você pensar que isso ainda vai demorar muito tempo, mas a partir do momento que você fixou o seu objetivo lá, a vida vai te caminhando para aquele objetivo, ela vai te mostrando os caminhos, igual foi falado lá atrás, ela vai te dando os recursos, as pessoas, as situações que vão te caminhando para aquela situação da felicidade. A verdadeira fé está na convicção que nos anima e nos arrebata para os ideais elevados. Ainda não somos assim, mas ainda vamos chegar, ainda vamos construir essa fé que nos vai alavancar nesses ideais elevados. A gente ainda vacila muito nesse processo, mas é aí que nós vamos chegar. Isso é a verdadeira felicidade. A razão é uma faculdade superior, destinada a esclarecermos sobre todas as coisas. Como todas as outras faculdades, desenvolve-se e engrandece pelo exercício. Então, a construção da fé, como eu falei, ela não é um presente de Deus. Ela precisa ser construída. Ela precisa ser exercitada. Mas através de como? Estudando e trabalhando. A partir do momento que você sabe qual é o caminho, apesar da distância que ainda está do ponto de partida, de onde você está, você precisa começar a caminhar. E a vida vai mostrando isso aí através do exercício. E a razão, ela vem para poder te dar essa base sólida. De te mostrar que esse caminho existe e vai iluminando essa caminhada. A razão humana é um reflexo da razão eterna. É Deus em nós, disse Paulo. Desconhecer-lhe o valor e a utilidade é menosprezar a natureza humana, é ultrajar a própria divindade. Então, um conceito básico que Paulo traz para a gente, que esse conhecimento, e os centros espíritas têm essa função de trazer esse conhecimento, de abrir espaços de estudo, de discussão, de debate, para que a gente possa construir essa razão. E essa razão, ela vai sendo construída, é que vai nos dar o direcionamento para essa caminhada. A união da razão e a fé abre ao pensamento um campo mais vasto, harmoniza as nossas faculdades
e traz-nos a paz interna. Então essa construção ela tem esse efeito. A partir desse esforço, desse exercício de conhecer o que a gente precisa fazer, apesar de todas as dificuldades, a gente vai unir a razão e a fé. E esses dois nos trazem essa paz interior que faz que a gente compreenda que todas as dificuldades não é nenhum castigo de Deus. É apenas uma maneira da gente aprender alguma coisa a mais. O homem profundamente firme e convicto é imperturbável diante do perigo, do mesmo modo que nas tribulações. Parece um sonho, né? Parece muito distante, mas um dia a gente chega lá. É superior às ilusões, às seduções, às ameaças, ao branir das paixões. Ele ouve uma voz ressoar nas profundezas de sua consciência, instigando-o à luta, encorajando-o nos momentos perigosos. Então, isso é muito interessante, né? Porque essa questão da gente conseguir ouvir essa voz na profundeza da nossa consciência. Isso é muito importante, a gente abrir esses canais, porque a partir do momento que a gente se entrega às questões materiais, e obviamente a gente precisa das questões materiais, mas as questões materiais, elas não podem ser mais importantes que a nossa construção espiritual, a gente começa a abrir canais dentro da nossa consciência. E a partir do momento que a gente abre esses canais, a gente começa a escutar essas vozes, no bom sentido aqui, que não vai nos instigar ao trabalho, nos instigar a continuar progredindo, nos instigando à luta. A luta contra quê? A resistência. A lutar contra a resistência, aquilo que nos segura, aquilo que nos prende, essas desculpas menores que nos impedem de caminhar em rumo à evolução. Para produzir tais resultados, necessita a fé repousar na base sólida que lhe oferece o livre exame e a liberdade de pensamento. Em vez de dogmas e mistérios, cumpre-lhe reconhecer tão somente princípios decorrentes da observação direta, do estudo das leis naturais. Tal é o caráter da fé espírita. Então eu acho que a gente pode nos considerar abençoados de estar dentro da doutrina espírita, porque a gente tem essa oportunidade de entender esses pormenores do que realmente é a fé, do que realmente é uma vida espiritual. Por enquanto, a gente ainda é limitado, a gente ainda tem medo de ficar doente, de ficar velho, de morrer, de sofrer. Mas aos poucos a gente vai construindo a verdadeira fé, aquela que nos liberta dessas amarras, desses medos que nos impede de progredir e entender que esse processo é um processo normal. É fácil falar, mas é onde a gente precisa chegar. Efetivamente, que poderemos temer quando sabemos que a alma é imortal e quando, após os cuidados e consumições da vida, além da noite sombria em que tudo parece afundar-se, vemos despontar a suave claridade dos dias infindáveis. E é isso, um dia a gente vai conquistar essa visão, que apesar de todo o sofrimento, a gente sabe que quando chegar no final da existência material, vai dar essa luz divina brilhando para a gente, para a gente que luta, para a gente que tem essa consciência que apesar dos erros que a gente comete, a gente continua nessa jornada. Essencializados da ideia de que esta vida não é mais um instante no conjunto da existência integral, suportaremos com paciência os males inevitáveis que ela ingera. A perspectiva dos tempos que se nos abrem nos dá o poder de dominar as mesquinharias presentes e de nos colocarmos acima dos vaivéns da fortuna. Assim, sentir-nos-emos mais livres e mais bem armados para a luta. Então presta atenção aqui, é a questão de não ficar livre
das questões materiais, mas poder dominar essas situações, essas dificuldades. Isso não vai nos abater, a gente domina. A gente vai ficar livre de sofrer, de passar por doença, dificuldades materiais? Não. Só que isso tudo passa. E tendo esse entendimento, a gente vai começar a achar isso, ter o domínio dessas angústias, dessas ansiedades, né, dessas dificuldades que a gente tem. Mas essa fé, poucos ainda possuem. Ainda bem que vem a consolação, porque a gente vai lendo, vai vendo que a gente não tem nada disso, ou muito pouco disso, você vai desanimando. Então ele vem consolar, porque é pouca gente que tem. O Espírito de verdade tem falado à terra, mas insignificante número o tem ouvido atentamente. Pelo menos ouvindo a gente está, né? Menos mal. Os homens têm rejeitado os seus ensinos. A gente não tem rejeitado, não. Estão buscando. Então, não virou sentimento não, mas pelo menos a gente não rejeita. Como há 19 séculos repeliram o próprio Cristo. Os membros do clero e as associações sábias coligaram-se contra esses desmancha-prazeres, que vinham comprometer os interesses, o repouso e derruir-lhes as afirmações. Então, todo esse medo que a gente tem dessa vida espiritual, dessas dificuldades, isso já foi muitas vezes colocado como instrumento de domínio das pessoas, né? Por quem deveria nos ajudar a libertar, historicamente foi usado como arma de domínio das pessoas. Felizmente, hoje a gente tem a bênção de saber que as coisas são diferentes. Uns preferem combater toda a vida essa verdade ameaçadora, que vai arrasar suas obras efêmeras. Outros, muito secretamente, reconhecem a beleza, a magnitude dessa doutrina, mas se atemorizam ante suas exigências morais. Agarrados aos prazeres, almejando viver ao seu gosto, indiferentes à existência futura, afastam de seus pensamentos tudo quanto poderia induzi-los a repudiar hábitos que, embora reconheçam perniciosos, não deixam de ser afagados. É a resistência, quando a gente se entrega às resistências, é tudo aquilo que nos mantém, né, perto dos nossos desejos, dos nossos prazeres. A gente sabe que isso nos prende nesse processo evolutivo, mas a gente acaba alimentando todo esse processo. Mas a gente aos poucos vai despertando e a casa está aí aberta para que a gente possa exercitar mais o conhecimento e mudar. Você vê que é um processo evolutivo. Muitas vezes, talvez em outras existências, a gente saiu desse combate a essa verdade. Hoje, muitas vezes, a gente sabe, aceita, mas ainda alimenta alguns vícios. Mas todo ânimo sincero que procura a fé e a verdade há de encontrá-la na revelação nova. Um influxo celeste estender-se-á sobre ele a fim de guiá-lo para esse sol nascente, que um dia iluminará a humanidade inteira. Então ele está falando aqui de um simples ânimo, de boa vontade. A partir do momento que a gente tiver a boa vontade e tomar a decisão de tomar o caminho certo, o que ele está falando aqui, que a espiritualidade vai preparar o nosso caminho, vai colocar os recursos e as ferramentas para que a gente possa cultivar esse conhecimento, e esse conhecimento um dia germinará, dará frutos, e frutos que realmente se transformarão em sentimentos dentro da gente. E a gente volta naquela figura do processo evolutivo dos filósofos, as mudanças de patamares que a gente está sujeito. Cada um tem o seu caminho. Essa pirâmide tem várias faces. Cada um vai buscar a sua melhor situação dentro do seu processo, dentro da sua condição evolutiva. Mas todos nós somos impulsionados a progredir. A gente vai bater nessa parede, que é esse degrau, a gente vai ter essa resistência, mas uma hora a gente vai precisar olhar para cima.
né? Saber que existe algo mais, algo maior do que aquele nível que a gente está, e a gente vai ser colocado a partir só da boa vontade de querer melhorar os recursos para que a gente evolua, possa vir. A resistência vai estar puxando para baixo, é a força da gravidade. É muito mais fácil cair do que subir, né? Porque para subir a gente vai precisar desse ânimo, da disciplina, mas a gente vai lutando, né? A partir do momento que a gente começar a identificar melhor essas forças da resistência, a gente vai ter mais instrumentos para poder se defender delas. E para a gente terminar, uma última mensagem, né, de Emmanuel, enquanto brilha o agora, que o que a gente tem em mãos é justamente o presente, é o agora. Então, o que a gente pode fazer agora para poder driblar a resistência e procurar a construção da fé e daqueles valores? Atendei enquanto é hoje aos enigmas que vos torturam a mente. Enquanto a lei vos faculta a bênção do agora, extirpai do campo de vossa vida os vermes da inimizade, os pântanos da preguiça, os espinheiros do ódio, a venenosa erva do egoísmo, o pedregulho da indiferença, cultivando com a segurança possível a lavoura da educação, as árvores do serviço, as flores da simpatia e os frutos da caridade. Então, é um processo evolutivo, né? De uma semente. Ele faz aqui uma analogia ao cultivar de uma planta desde uma semente, né? Isso tudo precisa de preparo, precisa de disciplina, atenção, boa vontade, para que a coisa germine, aquela semente germine e a gente possa colher os frutos lá na frente. Enquanto os talentos do mundo vos fortalecem, fazei o melhor que puderdes, porque provavelmente amanhã, quem sabe? Amanhã talvez os problemas aparecerão mais aflitivos. Os dias modificados, as oportunidades perdidas, as provas imprevistas, os ouvidos inéditos, os olhos em plena sombra, a língua muda, as mãos mirradas, os pés sem movimento, a cabeça incapaz, a carência de tempo, a visita da enfermidade, a mensagem da morte. Despertai as energias mais profundas, enquanto permaneceis nas linhas da experiência física, entesourando o conhecimento e o mérito, através do estudo e da ação que vos nobilitem as horas, porque possivelmente amanhã as questões surgirão mais complexas. Não nos esqueçamos de que os princípios de correspondência funcionam exatos. Sementeira do bem, colheita de felicidade. Dever irrepreensivelmente cumprido, acessão aberta. Trabalho ativo, progresso seguro. Cooperação espontânea, auxílio pronto. Se a cooperação é espontânea, aí você vê que a gente não vai estar sozinho nessa caminhada. Todos nós estamos caminhando para o mesmo lugar. Cada um com suas dificuldades, cada um com suas limitações, mas vai existir uma cooperação a partir do momento que você se coloca à disposição para cooperar também. Busquemos o melhor para que o melhor nos procure. Tendes convosco o solo precioso, fecundado pela chuva de bênçãos. Utilizemo-lo assim na preparação do grande futuro, recordando a advertência do nosso mestre, do nosso divino mestre. Avançai valorosos enquanto tendes luz. E para finalizar mesmo, eu queria citar Paulo aqui de novo, quando ele fala: aprendi a estar contente em todas e qualquer situação. Ser contente, estar contente, não é estar feliz, não é estar alegre, é estar satisfeito por estar enfrentando todas as dificuldades. Quando a maré está boa, quando o período é de fartura, eu estou feliz, eu estou contente, eu estou satisfeito, mas também quando as coisas estão difíceis, quando a doença chega, quando as dificuldades aparecem, o que vai acontecer é que eu também vou estar disposto a trabalhar.
que possamos então aprender a estar contentes em todas e qualquer situação e deixar a nossa luz brilhar. Obrigado, boa noite. Nós é que agradecemos ao César tantos esclarecimentos, porque o Espiritismo já nos diz que nós temos que buscar a fé raciocinada. Isso que o César falou, não é o conhecimento da fé. Eu conheço a fé, eu tenho fé, porque me disseram que eu tinha que ter a fé. Mas é construir essa fé dentro de nós, sabendo que essa fé é construída a cada dia. E como diz Chico aqui, ontem, experiência adquirida. Amanhã, lutas novas. Hoje, porém, é a nossa hora de fazer e de construir. Então, que a gente construa essa fé dentro de nós, para vencermos esses obstáculos que existirão sempre. Porque esses obstáculos que a gente vai transpondo que nos ajuda a evoluir. Se tivéssemos uma vida muito fácil, para que crescer? Tão fácil, tão bom, está tudo perfeito, mas é na hora que surge a dor, na hora que surgem as adversidades, é que a gente se reinventa, é que a gente procura as soluções. E se nós temos essa fé dentro de nós, acreditamos que existe um ser superior que nos anima, que nos protege, que nos ajuda, que nos esclarece, a gente tem condições de seguir adiante. Então, que a gente vá, pouco a pouco, construindo essa fé para chegarmos à felicidade que todos nós queremos. Sermos seres espirituais vivendo no planeta, né, no plano superior, sem precisarmos mais reencarnar. Né? Porque a cada reencarnação iremos aprender um pouco mais. Mas a nossa meta é sermos seres espirituais tão perfeitos como Deus, como Jesus foi. Né? Porque Jesus já nos dizia que sois deuses, ou seja, podemos fazer tudo o que Deus fez. Precisamos simplesmente caminhar, superar os obstáculos e seguirmos adiante com fé. Então vamos agora fechar os nossos olhos e agradecer a Deus, a Jesus e ao Espiritismo, que nos traz tanto esclarecimento, que nos orienta, que nos consola, que nos dá as ferramentas necessárias para superarmos as dores, as frustrações, os percalços que a vida nos coloca. Porque vamos sabendo tudo isso é necessário para o nosso crescimento interior, para chegarmos a alcançar os degraus mais altos dessa escada, onde estaremos encontrando a verdadeira felicidade que está no plano espiritual. Que as nossas boas vibrações possam alcançar a todos aqueles que ainda não conhecem essas verdades, que ainda estão passando por dores físicas e emocionais, que ainda não conseguiram elevar seu pensamento a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos e pedir proteção, se arrepender das falhas cometidas e terem condições de seguirem adiante. Que a espiritualidade amiga também fluidifique a água de todo o planeta, para que as pessoas, ao beberem, possam encontrar a força necessária, o remédio salutar,
que vai aplacar suas dores na medida do necessário, na medida do que cada um está merecendo no momento, mas vai nos dar forças para seguir adiante, principalmente acreditando que podemos sim sermos melhores a cada passo. Basta não nos deixarmos levar pelo desânimo, pelo cansaço, mas sim termos a certeza de que nada acontece por acaso e que Deus está sempre olhando por nós. E assim, muito gratos por esses momentos maravilhosos que aqui passamos de esclarecimento, de força, renovação da nossa fé, que vai sendo construída passo a passo dentro de nós. Pedimos permissão para encerrarmos a primeira parte de nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja, graças